Minha família, acho que vocês já perceberam, mas estou fazendo um vídeo aqui no estilo completamente diferente do que eu costumo fazer por hábito. Estou fazendo um vídeo aqui no estilo Jorge Igor, como os vídeos que a gente costuma reagir, porque aconteceu um fato relevante a ponto de me fazer chegar em casa. Nesse momento é 1h da manhã e 55 minutos. E eu falei, cara, eu vou chegar e eu preciso falar sobre isso. Eu não vou abrir uma live, porque não é o momento, são quase 2h da manhã, mas eu vou fazer um vídeo aqui para, assim que possível, o pessoal tá acordando, tá podendo assistir e tá trocando ideia sobre isso, comentando e dizendo o que acha, porque eu tô completamente sem reação. Eu já falei algumas vezes, Renato, mas é fase de grupo. Tá. Renato, mas não é um título. Tá. Renato. Cara, o Botafogo de Futebol e Regatas venceu o Paris Saint-Germain. Não é que perdeu de pouco, não é que empatou e segurou o forte PSG, campeão da Champions League. O Botafogo venceu o jogo. E venceu jogando bola. Tipo assim, cara, mas pô, o Botafogo tomou 5 bolas na trave, teve 8 gols anulados e tal, foi mais sorte do que juízo. Não foi o caso hoje. O Botafogo fez seu gol e se defendeu, que não é crime, tá na regra que você pode se defender. E sabendo as nuances que o jogo teria e a dificuldade do time que o Botafogo estava enfrentando, era natural que o Botafogo se retraísse, se defendesse. Mas não foi um jogo que o PSG teve 420 chances, que o John fez 72 milagres, que a bola bateu na trave 1 milhão de vezes, que tiveram vários gols anulados. Não, o Botafogo se defendeu porque preferiu jogar dessa maneira e colocou o regulamento debaixo do braço. Eu joguei mais ou menos contra o Seattle Sounders, mas ganhei. E eu vou enfrentar o Paris Saint-Germain. Eu abro o placar, eu vou me defender. Só que de que maneira o Botafogo se defendeu? Que partida fez o Alan? Que partida fez o Alan do início ao fim? O Igor Jesus hoje, além de tudo, do gol, que é a parte mais importante, evidentemente, no futebol, mano, o cara, assim, era um negócio inacreditável, uma partida de almanaque. O John pegava uma bola do gol, lançava pra ele com 3 marcadores, ele abria o braço aqui, ó, caixa, ninguém vai encostar. O Cuiabano entra no final do segundo tempo, no meio pro final do segundo tempo, e ele faz uma partida irretocável. A quantidade de desarmes, de momentos que ele ganhou ali, dando um carrinho, dando uma porrada a mais. Então, tipo assim, cara, é muito difícil você achar um defeito na partida que o Botafogo fez. Renato, mas os clubes brasileiros estão se beneficiando do fato de que os clubes europeus estão no momento da temporada. Irmão, desde quando isso passou a ser critério? Porque desde que eu me entendo por gente, os clubes brasileiros iam jogar o Mundial depois de uma temporada inteira com muito mais jogos que a temporada europeia. Eles tinham que vencer a semifinal para chegar na final e jogar mais um jogo e tinha que ganhar esse time para poder dizer que representou bem no Mundial. E aí agora, os europeus que teoricamente estariam no momento mais próximo, que de próximo não tem nada, porque eles estão nesse momento com muito menos jogos do que a gente costuma chegar, estão sofrendo muito para jogar contra os times brasileiros. Eu ia falar empatando, ganhando de pouco, agora até perdendo. O atual campeão da Champions League. Gente, a gente não está falando de um time que ganhou um ano e passou por uma reformulação. Não. A gente está falando de um time que ganhou a Champions League agora, que estreou contra o Atlético de Madrid no Mundial, meteu 4-0 e acabou de perder para o Botafogo. Então, cara, tipo assim, qual vai ser a desculpa? E eu não quero entrar no mérito de campeonato brasileiro para campeonato português, porque pra mim esse eu peço desculpa até aos portugueses que assistem ao meu canal e comentam sempre no meu chat na Twitch, que são muitos, mas com todo o respeito do mundo. Eu já falava isso antes na minha live, para quem assiste há mais tempo vai saber, e agora eu falo com mais convicção ainda. O campeonato português não troca com o campeonato brasileiro. Renato, mas você não acha que se o Sporting, se o Benfica, se o Porto, olha o Porto, hein, disputarem o Campeonato Brasileiro, eles serão campeões? Talvez serão. Dito isso, a gente está pegando um campeonato de 3 times, tratando o campeonato de 3 times, e que deixa ainda pior o argumento de alguns torcedores do Porto de mas é o pior Porto da história, porque esse comportamento... Se o pior Porto da história ficou em 3º no campeonato português, é mais um momento para a gente refletir e falar, será que o campeonato é tudo isso ou só é valorizado porque é um campeonato europeu? Se você for avaliar os últimos 5 colocados, ele tem um investimento
um preço médio de jogadores no seu time, em euros, que não troca com os times brasileiros. E eu não estou falando dos melhores times brasileiros, eu estou falando da parte de baixo da Série A do Brasil. Mas tudo bem. A gente está fazendo esse vídeo aqui para falar sobre o Botafogo, e é claro que tem relação, né, porque a gente está falando de futebol brasileiro, o Botafogo é um clube brasileiro, e hoje, melhor do que nunca, representou o Brasil. Se você for ver a foto do Igor Jesus comemorando o gol, você vê um torcedor do Grêmio indo abraçar ele, você vê um torcedor do Boca com um sorriso no rosto, você vê os torcedores do Paris Saint-Germain xingando ele, mas você consegue perceber um sentimento de unidade, de unificação que não se é comum. Claro que esse Mundial está aflorando isso mais do que qualquer outro momento. Eu não vou dizer aqui que eu estava torcendo muito pelo Botafogo, mas eu estava em live com o Moreira e o Bernardo, que são dois amigos meus botafoguenses, e ficou muito claro que eu também não estava secando. É claro que a gente vai entrar no mérito de que a relação do torcedor do Vasco para com o Botafogo é diferente da relação para com o Flamengo e o Fluminense. Isso aí é um fato. Mas até com o Fluminense jogando contra o Borussia, eu, sendo muito sincero, não consegui secar o tanto que eu seco quando o Fluminense joga contra qualquer outro time do Brasil. O Fluminense é um time que eu seco, o Flamengo é um time que eu seco, e nesse Mundial eu não tô tendo esse tesão para secar os times, porque acaba que passa uma sensação muito mais de, cara, você tá acompanhando um time brasileiro contra um time europeu, em todos os cenários possíveis e imagináveis, os europeus vão cagar na sua cabeça falando que o futebol brasileiro é uma merda, que é um futebol subdesenvolvido, que é um futebol que não tem capacidade e competência para trocar com os clubes da Europa. E esse Mundial veio para mostrar que, por sinal, que ideia que a FIFA teve. A gente critica pra caralho aqui, mas uma ideia absurda, impecável, do início ao fim, que, cara, eu acredito que faz essa vitória do Botafogo ser ainda maior. Porque eu tava falando com o Moreira depois do jogo, que é esse meu amigo botafoguense, qual que é o peso, tá ligado, desse jogo? A gente tem noção? Porque é o primeiro Mundial nesse modelo, que tá dando muito certo e, ao que tudo indica, vai se transformar em algo muito maior. É o primeiro brasileiro a vencer um clube europeu nesse Mundial. Então, já coloca o Botafogo como um pioneiro. E é um time que acabou de ser campeão da Champions League, o que deixa tudo isso muito maior. O Botafogo, dos 4 clubes brasileiros, dentre Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras, pegou o grupo mais difícil, sem sombras de dúvidas. Seattle Sounders corre por fora? Corre por fora, mas você tem um Atlético de Madrid e um Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain, que se tivesse sozinho no grupo com o Botafogo, já seria um dos grupos mais difíceis dos brasileiros. E ainda cai um Atlético de Madrid. Então, a gente tava falando na tier list que eu fiz mais cedo, cara, o que seria um bom campeonato pro Botafogo? Eu falei, cara, eu não acho que se o Botafogo perder os 2 jogos vai ser maneiro. Porque pra mim, o jogo contra o Seattle Sounders foi abaixo do que eu esperava. Mas se ele perde de pouco pro Paris Saint-Germain, e eu tava confiando nisso e falei na live, isso aí eu posso falar porque todos os meus votos ficam disponíveis. O pessoal falava, vai ser 4, vai ser 5, vai ser 6, eu fiz uma aposta, aliás, e a minha aposta não bateu porque eu coloquei mais de 6 chutes do Botafogo. E o Botafogo deu 4 chutes e se trancou porque estava ganhando de 1-0. E tá certo. Mas eu coloquei lá um under goals porque eu não imaginava que o PSG fosse aplicar uma goleada. Eu imaginava que o PSG fosse ganhar. E eu não vou mentir. Eu imaginava e eu tinha convicção de que o PSG ia ganhar o jogo. Mas eu falei em live que eu acreditava que o Botafogo ia montar um ferrolho e que não ia vender barato e que se estivesse perdendo ele ia parar o jogo, ele ia fazer falta porque ele não ia deixar o PSG deitar e rolar, e eu não acreditava que fosse, ao contrário do que a maioria das pessoas acreditavam que seria um jogo para 4 gols do PSG, 5 gols do PSG, 6 gols do PSG e o resultado final é que o PSG não fez nenhum gol. O mais próximo foi uma falta do Kvaratskhelia para fora, um cabeceio que o John defendeu, um gol anulado que era para ser anulado porque a bola bate num jogador do PSG que está 8 metros adiantado. Então, tipo assim, cara, qual é o tamanho dessa vitória que o Botafogo acabou de ter? Qual o tamanho agora e qual o tamanho que vai ter daqui a 10 anos? Qual o tamanho que vai ter daqui a 50 anos quando a gente olhar para esse Mundial e falar, esse Mundial foi o primeiro desse modelo que hoje é extremamente tradicional e relevante e valorizado pelos clubes, que é o que eu particularmente acredito que vai acontecer. Então, cara, eu sei que eu fugi do meu habitual, eu sei que eu não tô fazendo a live, eu sei que eu tô fazendo um vídeo, mas tipo assim, eu me senti na necessidade porque eu queria registrar um comentário e uma troca de ideia com vocês sobre um momento que eu não sei qual peso tem.
eu não faço ideia de qual peso vai ter. Eu só sei que hoje é algo gigantesco e eu acredito que com o passar do tempo vai ser ainda maior. Então, claro que o futebol é muito cíclico. 3 anos atrás, se você for imaginar, o Botafogo estava disputando uma Série B e não conseguia subir, não tinha perspectiva. Hoje o Botafogo é o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão brasileiro e é o atual líder do grupo no Mundial de Clubes, que tem Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid fazendo companhia, que todo mundo deu um grupo como se o Botafogo já tivesse eliminado. Eu mesmo acreditava que o Botafogo seria eliminado, por mais que eu não seja o cara que subestima o Botafogo. Eu acredito que a mídia esportiva, no geral, subestima demais o Botafogo. E eu sempre botei a cara e falei sobre isso. Até eu achava que o Botafogo perderia esse jogo. E o Botafogo mais uma vez surpreendeu, que é algo que o Botafogo está acostumado a fazer nos últimos anos. Nesse, claro, prazo mais recente, a gente sabe como administrações fuderam o Botafogo num prazo maior, mas se você for ver, de 2 anos para cá, o Botafogo tem se acostumado a surpreender seus torcedores e o Brasil inteiro, não só positivamente, porque naquela entregada contra o Palmeiras foi uma surpresa muito negativa de um campeonato que parecia ganho, mas eu tenho certeza que o torcedor do Botafogo, que se soubesse naquele momento tudo que iria acontecer depois, assinaria. Eu perco esse campeonato pro Palmeiras, mas eu quero esse brasileiro que eu vou ganhar no ano seguinte, eu quero essa Libertadores que eu vou ganhar do jeito que eu ganhei, com 1 a menos o tempo inteiro, e eu quero chegar no Mundial e passar a piroca no time a ser batido do futebol mundial. Eu quero chegar e ver todo mundo falando que eu vou tomar 5-0, eu chegar lá e vencer e poder perguntar, e aí, onde você está agora? Tá ligado? Então, porra, do caralho, mano. Do caralho. Existe muito esse mérito, né? De, porra, mano, como você vascaíno se sente vendo isso acontecer, vendo os 3 clubes do Rio, rivais, assim, né? Disputando e o Vasco não. E, cara, é claro, né? É uma merda. Não tem como eu chegar e ficar me fazendo de maluco aqui. Pô, eu tô super bem com isso. Eu tô lidando da melhor maneira possível, porque de fato é uma merda. Porra, você tem 4 clubes grandes, estão 3 disputando, os 3 ganharam a Libertadores consecutivamente e o Vasco continua de fora, mas ao mesmo tempo eu acho que tudo nisso tem um mérito, tá ligado? O Fluminense, pra mim, talvez dos 3 o mais fora da curva, porque ganhou a Libertadores sendo um time que nem de longe era o que tinha o maior investimento, com o Fernando Diniz à frente da equipe, Germancano fazendo gol, enfim, da forma que estava, John Kennedy extremamente iluminado, o Flamengo antes, no caso, né? Ganha a Libertadores também, mais uma numa sequência, porque o Palmeiras tinha ganho uma no meio, mas o Flamengo já tinha ganho poucos anos antes. O Flamengo fica desde 81 sem ganhar, e de 19 para cá ganha 2. E agora o Botafogo ganhando a Libertadores também, do jeito que ganhou. E eu volto a dizer, é uma merda, eu não vou ficar me fazendo de maluco, mas ao mesmo tempo eu acho que é merecido, porque o Vasco em nenhum momento se comportou fora de campo de modo a estar ganhando, estar participando dessas competições. E uma coisa que eu falava sobre o Botafogo era, quando o Botafogo perdeu o brasileiro pro Palmeiras, eu falei com alguns amigos meus botafoguenses que, cara, é uma merda, eu não vou ficar fazendo de maluco, o que acabou de acontecer é uma catástrofe, mas o Botafogo vai ganhar nos próximos anos. Porque ganha quem disputa. E hoje o Vasco não disputa nada. Então, pô, o Vasco tem que trabalhar muito, com muita vergonha na cara, observando o que os rivais estão vivendo. Eu acredito que tem que servir de combustível, tá ligado? Tem que servir de combustível. É possível fazer, é possível acontecer, é possível você virar uma chave, é possível você pegar um cenário de terra arrasada e com um trabalho sério você transformar essa parada. Eu sei que o Vasco tem torcida para comprar o barulho, para fazer a coisa acontecer, mas se você me perguntar, Renata, você vê isso acontecer nos próximos anos? Infelizmente, não. Então, por isso que eu tento não bater muita cabeça com isso e viver a vida. Eu pego, futebol pra mim é uma parada que, pô, é quase uma religião. Foi passado do meu avô pro meu pai, do meu pai pra mim. Então, tipo assim, antes de eu amar futebol, eu já amava o Vasco, então eu vou continuar torcendo. Mas a grande realidade, mano, é que futebol é trabalho, competência e resiliência. E isso o Botafogo teve demais pra alcançar essa vitória e todas as vitórias que tem alcançado, né? Porque vão perguntar, pô, essa vitória estão comemorando como um título? Porra, não é como se fosse
um time que não tá ganhando para ter que comemorar a vitória como título, né? O Botafogo, nos últimos 365 dias aí, papou uma Libertadores, papou um Brasileiro e poderia ter papado mais competições, só que dentro do planejamento do Botafogo não fazia sentido. Por exemplo, o jogo lá contra o Racing, dentro do planejamento do Botafogo não fazia sentido. Você se esforçar para estar pronto para esse jogo. Eu tenho ali minhas discordâncias, porque eu acho que era uma taça muito acessível, assim como a da Supercopa contra o Flamengo. Eu acho que era uma taça muito acessível, mas eu entendo que não fazia parte do planejamento do Botafogo. Enfim, torcedor do Botafogo, comemore, mano. Comemore. A gente não sabe até quando isso vai continuar da forma que tá. Eu acredito que por muito tempo, porque o Botafogo, desde a chegada do John Textor, fez o certo na minha visão, que é não só investir na contratação de jogadores diretamente, mas investiu em estrutura, investiu numa equipe séria, investiu num extracampo importante. Então acho que o John Textor, além de tudo, pavimentou o caminho para que depois que ele sair ou que alguma coisa acontecer, porque infelizmente a gente sabe que a vida não é para sempre, né? Ele pavimentou o caminho do Botafogo para que o Botafogo continue caminhando na melhor forma possível, né? Brigando por títulos e sendo campeão uma vez ou outra. Mas, cara, comemore, porque futebol é uma parada que às vezes é muito complicada, né? Porque é um esporte que não te dá paz. Você ganha, você comemora na noite da vitória, na noite do título, no dia seguinte de manhã você já está pensando no que precisa melhorar para o próximo jogo e tal. E não é o momento, não é o momento. É claro que é difícil falar isso com você tendo um Atlético de Madrid batendo na sua porta e uma iminente classificação para as oitavas de finais, com a possibilidade de pegar até um Palmeiras e mais um confronto, desse confronto que está sendo um dos mais fodas do Brasil nos últimos anos. E é difícil falar isso, mas comemore, mano. Seja o que acontecer, o Botafogo não deixou de ser o Botafogo que era, porque na minha concepção o Botafogo sempre foi grande, independentemente do momento que tivesse. Mas o Botafogo hoje é um Botafogo que honra a sua grandeza. É um Botafogo que você olha, o torcedor do Botafogo vai olhar e vai falar, cara, esse aí é o time que eu escolhi. Esse aí é o time que eu sempre imaginei que pudesse ser, e hoje ele tá provando que eu não estava errado em confiar que o Botafogo voltaria a ser o que o meu avô me falava. Então, mano, comemora, aproveita esse momento e é isso aí. Fiz uma exceção aí, fazer um videozinho falado, conversando, mas sem estar lendo chat nem nada, porque eu acho que essa vitória merece, maiúscula, independente do que vão falar. Time misto, time de sei lá o que, e sei lá o que, é dor de cotovelo, não tem jeito. Eu torço pro Vasco, queria que o meu time estivesse no lugar, tô com aquela inveja boa, né, dizendo assim, e não tem como. É cagar porque os outros estão falando, como vocês fizeram nos últimos anos, porque se vocês não tivessem cagado porque os outros falavam, vocês não chegariam onde chegaram, e comemorar. Porque do caralho, mano. Fui.